Júlia. Minha gente, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o coabitante dentro da parasociologia. É a consciência, consciex, ou consim, homem ou mulher, considerada a partir da coabitação, a convivialidade, a habitação ou da condição de morar em comum, junto com outras consciências, no mesmo local, distrito ou dimensão consciencial, no cosmos, de modo consciente ou inconsciente, com reações pacíficas ou conflitivas. Agora aí vem a condição evolutiva, compulsória, se viver junto. A existência em comum, a vida gregária, o universo coabitante, a habitação social, a coabitação harmônica, a coabitação estável, o dever de coabitação, a exigência da coabitação, a convivência sob o mesmo teto, a co-residência, a entreajuda, o convívio inevitável, as relações intergeracionais, o contubérnio, agora o contubernáculo, o concúbito, o concubinato, a amigação, a mancebia, o duplismo, a camaradagem, a domesticidade, a familiaridade, a intimidade, e por aí vai. Tem muito mais coisa aqui na fatologia. Eu estou dando só uma pequena pala, a parte da situação para a gente entender. Nós temos aí uma série de logias, inclusive o detalhismo está no máximo. E, no fim, o coabitante lúcido, homem ou mulher, consim ou consciex, jamais menospreza o momento evolutivo em andamento na condição de nova oportunidade para progredir em conjunto. Você já refletiu com profundidade sobre a própria condição de coabitante? Tal reflexão traz gratificações ou preocupações? Por aí a pessoa vai ver se ela está saindo bem na condição de coabitante. Todo mundo é coabitante, porque tem uma inseparabilidade grupo kármico. Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1032, tem 3 páginas, 45 logias e tem 6 máximas. A Rosa, se quiser, pode ampliar os binômios e a filiologia, as coisas simpáticas das pessoas. Se quer falar, faz favor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Na fatologia, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava linha de cima para baixo, a força presencial. Eu queria entender nesse contexto do coabitante. A força presencial engole as outras forças fracas. A força forte, ela predomina sobre as outras em qualquer holo pensene. Então, um coabitante de força presencial mais potente, ele praticamente predomina naquela atmosfera. Tem lógica isso para você? Sim. Então, a força presencial, ela demonstra uma síntese da qualidade do coabitante. O que você acha? Tem lógica? Faz sentido? É por isso que está aí. Agora, a partir daí, vem todo o processo do micro-universo consciencial da pessoa. Aí tem que examinar. Entende? Porque as pessoas são diferentes. As consciências têm experiências milenares, totalmente diferenciadas. Há muita diversificação. Então, é importante ver ali dentro daquela peça, da atmosfera, qual é a funcionalidade daquela pessoa. Esse é o coabitante. Agora, lembre-se, você coabita com todo mundo. Agora entra aí o processo de educação, nível social, nível econômico-financeiro, etnia,
processo de talento pessoal, que especifica uma pessoa. Por exemplo, um talento hoje, nessa socinha ainda patológica, se a pessoa é boa no esporte, às vezes, ela supera o cientista que vai ser oportunamente lá na universidade. Nos Estados Unidos, quem é bom no beisebol, ganha do cara que faz pesquisa em ciência. Quer dizer, são as bobagens do coabitante devido às expressões ilusórias das aparências humanas. Uma sugestão aqui na fatologia, você vai incluir a CCCI como sugestão de fatologia. Aí tem uma opção de coisa, né? Não é só a CCCI, a cognópsia em si. Pode colocar aí. A gente está falando alguma coisa em alguns lugares aí. Está na interaciologia, CCCI, CCCI. Agora, a coisa mais séria é a cognópsia. Tá bom, então. Tá bom. Agora, eu tenho aqui outras perguntas. Como fica a ressoma de uma consciência que atingiu numa determinada vida a condição de dispersidade? Ela necessariamente já volta como desperta ou pode perder dispersidade? Aí aquele negócio, eu já respondi essa pergunta, eu acho umas 15 vezes. Vou responder mais uma vez com calma e toda paciência. Uma pessoa depende da consciência, o que ela quer. Se ela é boa e firma as aquisições, as conquistas, aquilo que ela conseguiu, ela não vai mudar. Então a tendência de 90% possivelmente do povo é voltar a ser desperto desde a mocidade. Isso aqui é o certo. Porque ele já domina, ele já viu que aquilo é importante. E outra coisa, a dispersidade é que permite a maior potencialização da interassistencialidade. Ele então não vai pensar mais no egão dele, ele vai pensar no outro. Aí a coisa muda de figura. Então, a tendência da pessoa é o seguinte: você aí, meu amigo, fique desperto o mais depressa possível, você vai ajudar nós todos. Outra pergunta de outra pessoa: qual o nível de compreensão do desperto? Não tem nada a ver com aquilo outro, tá? Com a relação à coabitação da voz. Aí nesse verbete hoje eu estou falando de desperto. Então isso aqui vem de trás, né? Qual o nível, porque são duas pessoas falando de lugares diferentes. Qual o nível de compreensão do desperto com relação à coabitação do evoluciólogo? O caso todo é o seguinte: ele está mirando-se no espelho o tempo todo para ver o que pode fazer. Eu, pelo menos, estou fazendo isso já faz algumas vidas humanas. Eu estou de olho num cara que eu chamo de transmentor. O nome dele é aquele extra, a identidade extra não é transmentor, não. Isso sou eu, porque eu quis colocá-lo como transmentor. Ele está acima, de lado, ou além dos mentores que eu já tive por aí afora. É o transmentor. Então ele, para mim, é um espelho que eu olho. Eu digo que ele é o meu maior amigo, que ele me aguenta. Eu não tenho paciência nenhuma, ele é que tem. Só de ter a paciência que ele tem comigo, já é muito. Agora aqui, o professor pode comentar mais sobre a comunicação sem signos e símbolos? Esse é o processo do consciência. Isso está dentro da mateologia. Mateologia é aquela ciência que a gente não deve perder tempo em pesquisar, porque a gente não sabe nada sobre aquilo. É o que, às vezes, a ciência oficial e consciencial e não consciencial, essa eletronótica, faz. Eles ficam pesquisando coisas secundárias e esquecem do prioritário. Então, o processo de signos e símbolos, isso existe, mas é preciso a pessoa ter a experiência da cosmoconsciência para ela admitir isso aí com calma. O mais fica apenas dentro da mateologia, da observação da pessoa. Observe que pessoas que gostam de conviver por certa circunstância têm necessidade de se separarem do convívio diário. Por outro lado, vejo pessoas que se odeiam, sendo praticamente obrigadas a viver juntos, principalmente por motivo financeiro. O que poderia explicar esse paradoxo? Interprisão grupo kármica? O amor une, o ódio também une? Olha, na maioria das situações, devido às guerras, o belicismo, o amor está unindo mais do que o ódio está unindo mais do que o amor. E muitos holopensenes da Terra até hoje.
Feliz ou infelizmente, essa é a verdade. De modo que isso tudo realmente é a interprisão grupo kármica, sim. Agora, eu quero falar aqui para vocês que hoje é um trecho que eu estou estudando para colocar num verbete lá nosso. Então eu estou aqui falando umas coisas mais avançadinhas do ponto de vista da ciência em relação com a Conscienciologia. Isso aqui são apenas 2, 3 tópicos do que eu estou elaborando. Jactanciologia. Segundo a holomaturologia, é mera reação indefensável de orgulho, jactância e vaidade a preferência dos cientistas convencionais de buscar hoje pesquisar os princípios universais claramente inalcançáveis pela humanidade neste mini fragmento do cosmos chamado Terra. Assim eles estão despriorizando abertamente a pesquisa de si mesmos, do próprio egocentrismo infantil, a mais relevante do ponto de vista evolutivo para todas as pessoas, a fim de atingir umas cognições mais avançadas da cosmologia, de tudo que existe no cosmos. Então o cientista não faz isso porque eles vão ser obrigados a se pesquisar, a ver os defeitos, as invirtudes, os trafares que eles têm, e eles não querem isso. Eles querem ser PhDeus, PhDivas. Então eles não se enfrentam. Essa é a verdade nua e crua. Agora, vê-se, no contexto atual, a repetição milenar do homem primitivo, aquele cerebelar, ameaçando as faíscas elétricas da tempestade e morrendo carbonizado com o punhal erguido, servindo de para-raio. Aquilo que eu conto, que o meu pai viu o homem morrer desse jeito. Eu falo assim, se existe alguma coisa por aí, que venha! E a tempestade cheia de raio, veio um raio, bateu no punhal dele, ele ficou pretinho na hora, morreu na hora. Então, veja, o que eles estão fazendo na ciência convencional é o homem de punhal na tempestade. Isso é a minha metáfora da história. Em resumo, muito mais importante é investigar o lúcido pensene e não o primo pensene. Está claro isso aí? Lúcido pensene e não o primo pensene. Agora, outra coisa. Eu tenho aqui, às vezes, aquela revista escura e esquisitinha chamada Caros Amigos, traz algum artigo importante. De 20 que você lê, às vezes tem um que às vezes é importante, porque a maioria tudo é esquerdismo e besteirada. Eles são os defensores do esquerdismo, talvez do Fórum São Paulo. Aquela bobajada toda de esquerdismo. Mas aqui tem um artigo que saiu no Caros Amigos, agora de novembro. É do Marcos Banho, que eu assino embaixo o artigo dele. Esse aqui é dos bravos, mas ele está falando uma coisa correta, em matéria política. Defender a nova ortografia é defender a presença do Brasil no cenário mundial. Para aqueles que não entendem o que é a nova ortografia, seria bom ler isso aqui. Tem um monte de gente que está combatendo a nova ortografia. Não está mudando nada. Mas tem uma coisa muito importante. O português do Brasil vai ser valorizado. Porque Portugal tem uma população desse tamanhozinho e fica com toda a prepotência para manter o lusitanismo tudo furado. A língua no Brasil é muito mais aberta, muito melhor. Agora veja, a nova ortografia vem defender. Agora veja, eu falo nisso aqui faz só 60 anos. O meu estilo, por exemplo, a mudança, tudo é isso. Agora veja, uma pessoa dos Caros Amigos vem defender minhas coisas. Escreveu para mim. Olha, seria bom, vocês que se interessam pela nova ortografia, ler isso aqui. Defender a nova ortografia, defender a presença do Brasil no cenário mundial. Isso é o máximo, estou de pleno acordo. É preciso fazer sim, muito mais, precisa de haver mais renovação para mostrar a nossa linguagem do Brasil, como é que é feito. Que é muito melhor do que o português antigo, lá, o lusitanismo. Agora, outra coisa, quero dizer aqui, teve gente que andou perguntando esses dias, o que a gente deve fazer para ajudar lá as inundações. Eu quero dizer que a Receita Federal em Foz já enviou mercadorias apreendidas para vítimas da enchente. 2 carretas carregadas de produtos seguiram ontem de Curitiba para Itajaí. Já está aqui.
por causa das inundações. Isso aqui é uma das coisas que se pode fazer, é ajudar essa turma, porque o negócio lá é sério. Eles estão calculando até agora, são mais de 80 pessoas que morreram, mas calcula que é mais de 100, até o momento, não achar todo mundo. Agora, outra coisa, há alguns anos, inclusive eu tenho documento disso, lá na nossa sala, lá da tertúlia, tem uma listagem das minhas coisas que eu sugeri, já há alguns anos, não é isso? Parece que foi em 2005, aquele último lá, porque o negócio vem em 2003, mas aquilo é de 2005, que eu estou falando para fazer a reurbanização da Praça da Paz. Lembra disso? Agora veja, Jornal do Iguaçu, quinta-feira, dia de hoje. Cidadão faz manifestação para a valorização da Praça da Paz. Ó, a gente precisa de ir lá e assinar embaixo. Se soubesse, eu estaria lá com ele. É o meu negócio de vários anos que eu estou falando. O cara descobriu. Ó, o povo está escrevendo e fazendo as ações que eu falo aqui. Vocês já notaram? Estão todos meus amigos, indireto. São fora de série. Agora, outra coisa. Hein? Não, isso eu não sei. Mas eu só sei que está fazendo a manifestação. Ó, tem a foto dele, com a declaração escrita. Negócio sério, para valer. Ele quer reurbanizar, melhorar, revitalizar a praça, do jeito que eu falei. Agora, gente, tem aqui o nosso amigo, que escreveu uma opção de coisa aqui sobre esse negócio que eu falo, sobre laptop. Eu sei que o projeto e a execução das obras do tertuliário estão em boas mãos e em boas cabeças. Mas já que eu me lembrei de um detalhe, acho que não custa compartilhar. Como não sei a quem me dirigir, e para evitar maior perda de tempo, estou lhe escrevendo. O senhor sempre fala, põe no laptop. Está aqui, ele está assinalado aqui. Recomenda sempre que o povo leve o laptop para a tertúlia. Ele está tudo frisado, esse que eu estou falando, acho que ele está frisado, sabe? Me lembrei das tomadas. Foi prevista a colocação de tomadas próximas às cadeiras do tertulianos? E as cadeiras têm lugar para o laptop nelas? Foi só uma lembrança. Estou longe, mas estou conectado. Boas energias. Voluntário do IPC do Rio. Agora, mineiro da campanha, menor que Monte Carmelo. Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Se o senhor se lembrar, peça para o pessoal aí atualizar as fotos do tertuliário no site. Continuam as mesmas. Ele está certo, essa do site está atrasada. Se dá um jeito. Porque o tertuliário hoje, então agora eu vou falar para o meu amigo. Primeira coisa, eu não vou te chamar se você é bobo a si mesmo. Você não é. Você lembrou na hora, está tudo certo. Mas nós também não somos bem bobo nem a si mesmo. Isso foi uma das primeiras coisas que se pensou. Eu quero te dizer que dentro do tertuliário tem 362 poltronas, cadeiras. Tem o encosto e tem o assento. E aqui a gente puxa e vira uma carteira, que pode colocar o laptop. E outra coisa seríssima, a cada 3 carteiras ou poltronas, tem aquelas tomadas para 3 tomadas, está entendendo? 3 plugs. De modo que essa aí nós descartamos totalmente, estamos com tudo. Tudo foi previsto. Agora, ó, eu te convido para você aparecer aqui no domingo. Que tal você dar uma escorregada do Rio para Foz? Venha ver como é que está e você vê se o negócio vai funcionar. Está no início, vamos ver se vai dar conta. Agora, só para chatear. Eu trouxe aqui isso. Vocês estão vendo o que é? É um controle remoto. É com esse aqui que eu vou fazer a plataforma girar. Então a pessoa, eu estou falando aqui, o outro pede aqui, eu giro ela aqui, vou até aqui, acabou. Está tudo aqui. Isso vai ficar no meu bolso ou em qualquer lugar. De modo que é o chique do último, tá certo? Em matéria de tecnologia, de modo que vocês estão sabendo o que é que se passa nessas considerações todas nossas aí. Ô Tânia, faz favor. Professor, eu quero voltar ao que o senhor estava falando antes. Sim. Sobre a consciência eletronótica, como que ela faz a pesquisa da consciência?
Por exemplo, então eu vou fazer uma personagem. Eu sou uma consciência eletronótica, doutora em química orgânica dos alimentos, e eu quero fazer uma pesquisa da conscienciologia. Como é que eu faço isso? A primeira coisa, tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Por quê? A abordagem tem que ser o seguinte: nós não somos a matéria, nós não somos a biologia, nós não somos a química. Sim, mas é eletronótica, eu sou. Sei, mas o eletronáutico não interessa, é isso que eu estou falando. Eles são errados por jactância. Se eles soubessem, jactância, vanglória, orgulho, vaidade. Por quê? Eles não querem se expor e mostrar que eles são uma consciência. Mas como seria essa pesquisa? Com todos os erros que ele tem, do jeito que eu tenho. Como seria essa pesquisa dentro da especialidade? É o que nós estamos fazendo. Mas dentro da especialidade. O que a conscienciologia está fazendo? É isso. Mas isso não pode ser levado para o Congresso. Primeira coisa, ela vai pensar, não é possível. Aqui, você falou em negócio de biologia, né? Química, não é isso? Química dos alimentos. Se o cara estudou química, ele vai ver bolas. Não é possível, tem uma inteligência atrás disso. De modo que isso aqui não pode ser. A matéria não raciocina, o elétron não raciocina. Que besteira é essa? Eu não sou elétron. Mas, professor... Então, veja, esse povo é burro, isso aí não tem saída. Agora, veja, por isso me mataram em vidas anteriores, que eu já falava nisso. Agora, hoje está pior, porque eles burilaram, aperfeiçoaram o materialismo. Com a filosofia, com a besteirada agora da computadorologia, que é o processo da cibernética. Eles aperfeiçoaram isso tudo. E o problema também do capitalismo selvagem. Essa falsa democracia que nós temos, quer dizer, a aparência de democracia, mas já é uma bênção. É preferível ter essa falsa democracia do que não ter nenhuma. Uma pseudo-democracia. Mas então você veja, o que eu quero dizer, essa é a minha afirmação de 60 anos. Agora eu estou falando a coisa bem clara, porque eu quero deixar tudo na enciclopédia. Faz 60 anos que eu falo isso. Essas pessoas, eu divido o problema de parapsiquismo, eu vi isso mais cedo, desde garoto. E outra coisa, eu tive que aturar, durante todos os cursos que eu fiz, pessoas falando besteira, que iam contra a realidade da consciência multidimensional. Agora, hoje, eu não preciso disso mais. Chega, basta. Você está entendendo? Então, professor, essa ciência convencional. Se uma pessoa for estudar fisiologia, por exemplo, foi a área da saúde foi que eu estudei mais. Só de olhar a fisiologia, como é que tudo funciona, tudo estuda, a genética, o cara que estuda a genética, ele vai ver que não é possível, é só raciocinar 5 minutos. Por que eles não querem admitir isso? Porque ele vai ser obrigado a dizer, olha, tudo que nós estamos fazendo é secundário, é besteira, ele não vai receber mais dinheiro. Todo o processo da autobiografia dele vai para o espaço. Todo o problema das dotações orçamentárias dele vão minguar. Por quê? O governo está assim, o outro está assim, o outro está assim, o outro está assim, pronto. Ele não quer ser diferente. Então, ele não tem testosterona de enfrentar a própria realidade dele como consciência multidimensional. É isso que eu quero chamar. E esse trabalho consciencial, então eu, como cientista convencional, eu tenho que fazer a reciclagem. Você está repetindo eu mais não uma vez. Eu não vou mais apresentar nos congressos científicos. Lógico que não. Como é que a minha carreira Ele vai estudar fica? a consciência. Vai lá, Sim. vamos ligar com o povo sobre então, consciência. fazer a reciclagem. Gente, existe a consciência, nada de eletro, nada de estudar aqui os pentelhos do bichinho do Mar Morto. Vamos estudar os pentelhos que nós temos aqui. Não, os pentelhos que nós temos dentro da cabeça de burrice. Falta de prioridade. Agora, era isso que eu fiz. É. Foi por isso que a hora que eu fui defender o processo da hipnose, quase me lincharam. Em 1950, eu tinha 18 anos, nessa vida. Reciclagem. Quase me lincharam. Se eu não tivesse perna, eu estava perdido. Que eu tive que correr, não está no gibi. Porque estava cheio de rapaz, moça, aquele negócio todo mundo veio contra. A maioria estava contra o processo de eu defender a hipnose. Muito obrigada. Então vocês vejam, hoje a hipnose está aceita. Se fosse hoje, ó, não teria nada. Vamos ver daqui quantos milênios que isso vai ser massificado. Por enquanto, eu não vejo sair. Então eu saí do ego da eletronáutica. Pois é. Então, vai ser difícil. Então, mas você já não saiu. se conversa? Mas hoje você está falando a gente só conversa? processo de consciência. Olha o que você está falando. É tudo na base de consciência.
Mas como é que o diálogo? Escuta. Como é que é essa coabitação? Esses cientistas jamais eles vão entrar numa dialética dessa que você está tendo aqui comigo. Raciocina. De repente. De modo algum. Não pode ser otimista? Eles já vêm para passar o trator em cima de mim. É assim sempre foi. Mas o que aconteceu comigo? Foi porque eu comecei a falar nisso. Se eu não tivesse levantado minha voz e brigado com esse povo todo, vocês não estariam aqui. Sem briga, essa é a revolução pacífica, não sangrenta, consciencial. Isso é que é o paradigma consciencial. Agora veja, eu devo isso muito aos amparadores e à minha multidimensionalidade. Se não fosse isso, eu estava também no buraco há muito tempo. As coisas já tinham dado tudo para trás. Agora, você, eu te salvei dessa manada. Manada. Que manada, bom, né? quando a gente chama, é primatas. Pois é, eu já tinha 51 anos, que bom. Aqui, Ótimo. Que o Antônio me perdoe, porque eu sempre falei essas coisas, o Antônio defende. Eu defendo também a ciência convencional, sem ela eu não estaria aqui. Tudo meu aqui é por causa da ciência convencional, até o sapato que eu uso, ó, que é leve, de médico, fora de série. Então veja, mas agora que os primatas continuam dominando a universidade é um fato. Tá certo? No século XIX, o cara trouxe o pigmeu e levou para a Inglaterra. Lembra daquela? Tem até história, fizeram até um filme agora recente. Era um elo, tudo né? é baseado em fatos. Faz 2 séculos. Faz 2 séculos que eles esqueceram a consciência. Os primatas continuam na universidade. Muito obrigada. E não estão no biotério. Estão dirigindo a universidade. Muito obrigada. Não, estamos nessa, nós dois. Eu sou do seu piquete. Tá certo? Faz favor. Eu ia ver outro assunto daqui, mas aí veio à cabeça o seguinte. A ciência materialista é o sujeito pesquisando o objeto, né? Ou a consciência pesquisando o objeto. E outra coisa, esses estudos universais. De forma materialista. Esses estudos universais. Universais é como se nós fôssemos estudar qual a causa primária disso. Mas eles não querem estudar ele mesmo. Então, por exemplo, ele pula, faz olhos e ouvidos de mercador, ele pula por cima do prioritário e vai estudar lá na frente, porque assim ele não tem que examinar o orgulho, a vaidade, a vanglória e a burrice dele. Ele vai ver dos outros de uma maneira grande, para ele se orgulhar, ter a soberba da história, e são chamados universais. Que é o processo grandão. Isso aí é o problema homotética. É materialismo porque pesquisa o objeto da matéria. Pois é. Agora, a conscienciologia é o sujeito... Ela estuda o objeto essencial. O sujeito de forma que é a multidimensional. Própria pessoa, a consciência pesquisando a consciência de forma multidimensional. Agora, a pergunta é a seguinte. Uma época que eu espero que vai juntar tudo isso, porque pesquisar objeto tem lá um significado também. Toda pesquisa tem significado. A priorização... Toda pesquisa tem o seu valor até um certo ponto. Mesmo aquela que não vai dar efeito nenhum ou que é inútil. Que ela vai mostrar que é inútil. Porque lógico, a priorização futura, eu espero, vai ser sempre em relação à consciência. Mas também vai ter que juntar a pesquisa do objeto. Mas não interessa, o processo é a prioridade. Mas a o que falta mais para o cientista convencional? A prioridade talvez tem que seja a priorização. A priorização é a consciência lógica. Eu falo isso faz só 60 anos. Mas, agora, essa vida é o máximo. E viva a ciência convencional. Mas como que estou vivo. Eu estou vivo, isso é o máximo. No futuro, inclusive para a minha pesquisa, como é que vai se juntar isso? Porque é uma você, cada vez mais, você vai ficar autoconsciente disso. Quando você virar consciente, você vai fazer igual que o Zéfiro fez. Eu sou consciente que é lógico. Não, a hora que você virar consciente agora, depois da dessoma, você vai chegar na intermissão e vai fazer igualzinho o Zéfiro. Você vai olhar tudo e falar assim, mas gente, por que esse povo não acorda? Então, você vai querer aparecer, você vai querer materializar, vai ser tangível para o povo ver a realidade, mas não adianta. Não adianta nada. Aí tem que lembrar aquele negócio do nosso amigo lá do Rio que pediu para mim, Valdo,
já que você pode sair fora do corpo e você pode ajudar os outros, que tal você ajudar o Brasil através do Roberto Marinho? Sai do corpo e aparece para ele dar valor para isso, porque assim ele põe a mídia toda funcionando com isso, em vez de pensar só em dinheiro. Aí eu tentei, fui lá no Cosme Velho, onde que ele tinha lá o domínio dele. A hora que eu cheguei, estava tudo bloqueado. Agora, não me pergunte os bloqueios quais são, né? Tudo guia cego. Mas estava tudo bloqueado, defesa do cara, em torno daquilo. Não tinha jeito de chegar lá. Agora, depois disso, apareceu o irmão dele, que queria conversar comigo, eu conversei uma opção de coisa, mas não teve chance, era outros assuntos. Para se chegar a uma... Eu concebo o seguinte, aí eu vou afirmar, você vê se está certo. A pessoa vai ganhando essa autoconsciência, que a consciência é mais importante através desse contato com a multidimensionalidade. Isso aí, vamos dizer, isso potencializa. O intrafísico e se vira incentiva, pó, isso. Cria um patamar diferente. Aí aumenta. Mas veja, é o processo todo de reflexão, é de raciocínio. É a razão humana que faz isso. Agora, o parapsiquismo nasce pela razão humana. Outra coisa, se está numa dimensão mental somática, a intrafisicalidade deve virar pó também, tem isso. É isso. Agora, uma coisa muito séria, Arlindo, seria bom pensar nisso. O povo fica pensando que a religião tem parapsiquismo. Não tem. Ela tem mais ilusão, fantasia, invencionice, imagística do que parapsiquismo. O parapsiquismo, ele é gerado pelo raciocínio teático, da vivência dos fenômenos e parafenômenos. Senão a pessoa não caminha para isso. Não adianta. Agora, essa ciência convencional vai existir só para atender o intrafísico, ela vai ter que continuar. Como que ela vai continuar? Não, ela continua em plano secundário. Plano secundário. Mas não é o essencial. O problema não é esse. Também concordo. Você já pensou os bilhões, trilhões de dólares que são colocados para matar os outros? Só em guerra. Por que é que não junta todo cientista, todo mundo, para ponderar, bater na mesma tecla o tempo todo? Vamos parar de fazer arma. Tem que reduzir essas armas na mão de todo mundo. Olha os jovens se matando, tudo. Onde é que está a inteligência desse povo? Então, não há prioridade. Agora veja, trilhões de dólares são aplicados com armas mortíferas. E alguns milhares de centavos são aplicados na educação. O negócio é Agora isso é nos Estados Unidos, é aqui, é na Europa, é no Oriente. Nos Estados Unidos, a maior parcela da pesquisa científica é para o belicismo. São trilhões de dólares. Você sabe disso. Tá? Só na guerra do Iraque, eles acham que é de 2 a 3 trilhões. Eu acho que é mais. Porque tem muita coisa que eles não notificam, a gente não fica sabendo. O Pentágono esconde. Do jeito que eles escondem o negócio de UFO e outras coisas a mais, eles escondem. Isso é gente lá do Pentágono que trabalhou com eles, que era médico, eu conversei nos Estados Unidos, que me falaram, eles mesmos. Agora, se essa ciência ela se volta mais para o belicismo, é porque ela não tem priorização nenhuma da consciência. Não, e ela é o que eu falei, ela é eufemística. É um dogma científico. Você quer dogma científico maior do que esse, que a pessoa tem que fazer pesquisa não participante? Isso não existe, é impossível. Você pensou numa coisa para fazer uma pesquisa, uma investigação, sua energia já trabalhou, você já está começando a influir naquilo. Ah, participação, que bobagem. Agora, 60 anos eu falava isso, ninguém quer escutar essa realidade. É um dogma. Pois nós influímos, o cara sabe, você começa a influir, a maioria aqui já teve esses fenômenos parapsíquicos suaves. Por exemplo, você pensou na sua tia Adélia, daí, à tarde, ela telefona para você. Isso é simulcognição, precognição, a maioria já teve isso. Por que eles não raciocinam que nós somos mais do que matéria? Que besteira é essa? Então, veja, essa é a nossa realidade atual. Mas é nesse sentido que o que é fora da matéria densa é muito mais importante. Por isso que essa priorização fica priorizando o materialismo, agora, que é o objeto material. O quê? O egoísmo, que tem como filho direto o orgulho que tem a vanglória, que tem a prepotência, que tem a vaidade enorme,
que não permite a pessoa mostrar que ele é falho, que ele é um animal ainda, é um primata. Ele não quer saber disso. Então, eu sou o rei. Entre 75 mil espécies, eu sou a mais evoluída. Não pode ter gente superior. Por que é que o serenão cria problema? Porque a gente mostra com lógica que aquilo que eles falavam dos deuses, alguma coisa devia de ter. Não é aqueles deuses bestas, mas havia, não são as potestades celestes, mas tem gente que evoluiu mais na frente deles, eles não admitem. O cientista da Terra é o mais evoluído do cosmos. Não existe outro. Esses planetas não tem ninguém lá. Nem vida, não tem. Eles agora estão começando a mostrar. Vai ser difícil de tapar o sol com a peneira cada vez mais. Vão ter que reconhecer o negócio cedo ou tarde. Já está começando a aparecer água nos planetas, falar que não tinha. Está começando a aparecer germe nos planetas, falar que não tinha. Está aparecendo aquilo que eles falaram que não tinha, está tudo aparecendo. Daqui a pouco vai ter gente que eles vão falar, esse tem vida, esse tem alguma consciência, esse tem alguma coisa. Como é que vai ser? Agora, provavelmente também a matéria, ela surgiu de inteligências superiores também. Tudo isso que eu estou falando diz respeito ao coabitante. O cientista convencional não sabe coabitar com os outros seres do universo. Essa que é a minha conclusão que eu quero dizer para vocês. Eu não sei se... Ele não sabe conviver. É uma das pessoas mais, vamos dizer, no caso, ignorantes, ineptas. O nome é inepto. Para conviver com os outros é um cientista. Agora eu não sei Gente, o cara começa a entrar na universidade, ele viva PH Deus, PH Diva. Outra coisa, ele fica prepotente, ele volta no feudalismo. O que é a universidade hoje? É aquilo que sobrou, o legado patológico do feudalismo. Isso é a universidade atual. Agora veja, o que a gente precisa? É colocar a boca no microfone, falar essas verdades, mexer com o negócio. Agora veja, dentro da Praça da Paz, do jeito que eu falo, o Homo sapiens pacíficos, mostrar essa realidade, para combater o quê? O belicismo, a guerra, o morticínio, o massacre, o genocídio, as coisas que tem aí. Outra coisa, o que é que esses cientistas estão pensando, estão transformando a Terra numa lixeira planetária? Quanta gente está falando nisso, inclusive gente lá de dentro. Eles quase massacram esse povo. O que adianta? Cadê aquela reunião lá de 2092, né, lá no Rio de Janeiro? Pois é, a ECO. Cadê a situação? Cadê esses cientistas? Eles deviam estar pensando nisso o tempo todo. Muitos deles têm filhos, têm netos. Eles estão acabando com a casa que eles estão vivendo para os netos deles. Por que é que não junta um monte desse povo? Por que esses caras que recebem prêmio Nobel de Ciência, por que eles não resumem e vão atrás de cada presidente? Marcam audiência, vai lá, olha aqui, vamos tomar providência. A Amazônia está assim, 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 olha aqui, nós estamos dando para você. Chega no outro lugar, fala a mesma coisa. O que esse povo quer? Isso seria o prioritário. Cadê? Você não vê essas coisas. Valdo, o negócio é tanto que existe uma universidade na Califórnia, eu me esqueci o nome, que botaram um monumento, o máximo lá quem é? Oppenheimer, que desenvolveu a bomba atômica. Por aí você já Oppenheimer suicidou, né? Você sabe. Então, mas existe todo um deusamento de Oppenheimer nessa universidade até hoje. Mas isso faz parte do orgulho. Até hoje. Outra coisa, você quer coisa pior do que os monumentos aos soldados desconhecidos, sendo que nunca teve monumento à vítima desconhecida? Você quer coisa pior do que isso? Isso aí é o supra-sumo da história. Outra coisa, você quer coisa pior? O que é que esse povo internacional, inclusive os islâmicos mesmo lá dentro, não falam para as gestantes bomba? Gente, gestante bomba, raciocina só nisso. Vocês querem loucura maior do que essa? Loucura teológica, religiosa, do que a gestante bomba? Outra coisa, o que é que esses cientistas estão aí que não falam sobre os snipers? Esse atirador de elite? Agora no Brasil, tá lá, os caras estavam fazendo manifestação, apareceu o cara com a big de uma metralhadora aqui, e falou assim, ó, tem atirador de elite que está vendo o que vai acontecer. Isso é coisa agora da televisão, esses dias apareceu, inclusive no Brasil. Está tudo assim. Eles ficam lá para defender. Agora veja,
esse atirador de elite? Como é que fica? A ciência não tem ética nenhuma, nem vai falar em cosmoética. Agora, aqui na tecnologia, eu queria que você desse uma estendida, a técnica de viver evolutivamente, fazendo uma... A técnica de viver evolutivamente. Nós já trouxemos aqui umas 3 verbetes falando sobre isso, e nas 3 vezes perguntaram sobre isso. Mas essa é a terceira pergunta aqui. Minha memória, está guardando. Não, já falaram, já perguntaram. Foi isso mesmo. Mas em relação... A técnica de viver evolutivamente. Você sabe que eu mesmo comecei a falar nisso através de uma mensagem psicografada, que virou um livro, que era a Técnica de Viver, do Kelvin Van Dine, que era um cara que era um técnico que escreveu uma opção de coisas sobre evolução. Tudo mensagem para o povo entender. Foi o último livro que eu recebi psicograficamente ainda no Movimento Espírita. E a gente publicou isso lá em Uberaba. Técnica de Viver. Agora, ela tem uma relação com o habitante, porque a evolução em grupo, é isso que se quis dizer? E a dupla é que faz o contato inicial para a megafraternidade, a coletividade. Então, o duplismo é muito importante. Agora, nós, pelo menos, estamos procurando dissecar dentro das nossas possibilidades e da nossa ignorância, fazendo o que a gente pode, para mostrar as técnicas em cada uma dessas áreas. E o que a pessoa faz? Se amanhã um cientista vir estudar a conscienciologia, ele já sabe o que tem que fazer, as pesquisas que estão faltando, o que é que precisa. Pelo menos para começar, ele vai ter muita coisa. Já tem tudo aí para ele se desenvolver. Está na mão dele. Não é verdade? Então, ok, obrigado. Tá. Outra pergunta aqui. Atualização de Teletertuliana sobre a tragédia de Santa Catarina. Confirmadas 97 mortes até o momento e mais de 30 desaparecidos. Está vendo? É o que eles falaram, a turma está seguindo. Vamos pensar positivo em favor desse povo e mandar os recursos para lá. Eles estão mandando donativo de todo lado, inclusive do Rio, de São Paulo, já mandaram muita coisa. E daqui de Foz também, de Curitiba. Vale a pena. O negócio é muito sério. Eles vão demorar muito a recuperar. Agora, uma coisa engraçada é o seguinte, o governador de Santa Catarina, para segurar a barra do processo do Estado, chegou ontem e anteontem e falou na televisão que até o mês que vem, antes do Natal, que tudo isso vai ser restaurado e recuperado, que os turistas podem chegar, que vão encontrar tudo limpo e tudo arrumado. Isso é o governador falando. Aquilo me deu uma pena de ver, sabe? A situação está precária. Se o governador chegou para falar uma coisa dessa, vai me dizer que no Vale do Itajaí, eles vão consertar isso em 15 dias? Vocês acham isso? Por exemplo, em certas áreas dos Estados Unidos eu já vi conserto assim. No Brasil eu nunca vi. Aqui, como eu falava, até a mini saia ser aprovada e o negócio caminhar, demorava 4 anos. Agora, lá nos Estados Unidos, eles começaram a mexer no subway, o metrô, o underground deles, lá de New York. Começaram a pintar, fazer uma opção de coisa, o negócio ficou ruim. Aí apareceu a notícia no jornal, vamos dar um jeito de limpar isso. Eu passei alguns meses sem ir em New York. Quando eu cheguei lá, o metrô já estava tudo limpo. Quer dizer, fizeram um negócio assim, a parte mágica, rapidinho. O Brasil nunca faz isso, tudo é mais devagar, tem muita burocracia, demora demais, tem que estudar todo mundo, dar comissão para esse, para o outro. A burocracia entrava tudo. Para fazer qualquer processo de empresa, demora meses até ser aprovado. Para arranjar uma BITS, tem que comprar 10 pessoas. É um problemão. A maioria desse jeito. Então, veja, os Estados Unidos, nisso aí, às vezes, são mais ágeis. O que eu vi do metrô de New York foi uma coisa impressionante. Por alguns meses, aquele negócio que já havia tudo, tinha pintura sujeirada, grafite, tudo quanto era lado. Passaram os meses, chegaram e falaram, eu estou na tua cidade. Que de New York? Tinha mudado tudo, tudo limpinho. Impressionante. Agora aqui outra pergunta. Poderia explicar o que vem a ser a parapsicoteca? A parapsicoteca é o seguinte, é um conjunto das experiências da humanidade e da retro-humanidade, a humanidade do passado, tudo que tem.
E aquelas experiências, então, elas são colocadas de maneira mais aperfeiçoada do que já se faz hoje na inventariologia, nas bibliotecas, na cibernética, nos computadores. Então, uma pessoa chega lá, em alguns minutos, dentro da nossa cronologia, ela se assenhoreia, ela pode aurir, ela vai entender, ela vai assimilar uma série de conhecimentos dentro daquilo que ela precisa, de exemplos do passado de toda a humanidade. Então você chega lá assim, por exemplo, e quer saber o que é que faz a respeito de algum assunto. Desde o banal, por exemplo, plantar mandioca, quando você vir para cá e plantar mandioca. Ou uma coisa mais evoluída, o que é que eu devo fazer para conservar a minha memória? Você chega lá então e vai ver tudo sobre plantação de mandioca, do início ao fim. E se você quiser então, tudo sobre a memória, a holomnemônica. E aquilo é feito instantaneamente e mexe com todos os seus recursos mentais. Tem que lembrar que uma pessoa que chega ali é porque ela está lúcida para interpretar aquilo que ela vai ver. Não se pode colocar uma pessoa da baratrosfera dentro de uma parapsicoteca. Por quê? Ela é embiruta. Ela vai ficar doidinha da Silva. Vai acontecer uma coisinha qualquer com ela, pronto. Ela endoidece na hora. Tem que ser uma pessoa lúcida, que tenha reflexão, que possa ponderar sobre os fatos e para fatos que ela vai presenciar, vivenciar ali. Porque é uma verdadeira vivência. Então a pessoa lá, numa parapsicoteca, em 10 minutos, ela pode viver um século de vivência teórica. Está entendendo? A vivência teórica é 1% da teoria. Agora aqui outra pergunta. O grupo de consciências que atua na área bérica e tem prazer com isso, traz esse Mata-Pensem do grupo de origem de outros planetas ou das camadas mais inferiores do grupo Terra? É das camadas mais inferiores, chamado quadrúpedes. O negócio todo ali é a truculência. A truculência, ela nasce com a autodefesa dos bichos. O tigre, por exemplo, o animal feroz. O leão, o animal feroz. A leoa que mata a zebra. Isso aí é que nós estamos chamando. É quadrúpedes. E até um certo ponto é um problema. Então, vamos entender isso. Observa bem a ferocidade. Ela vem do nosso passado, está na nossa holobiografia. Todo mundo aqui já foi feroz. Alguns ainda têm assim, umas tinturas, às vezes. Por isso que dá surto, dá crise, né? Mas todo mundo já foi feroz, brabo. Agora, hoje não. Hoje, se uma pessoa ficar mole demais, a gente começa a falar que ela é covarde, não é isso? Que ela não conseguiu se equilibrar. Ela saiu da ferocidade e foi para a covardia. Às vezes acontece isso. Então, é a pusilanimidade. Isso é autoassédio. Então, o problema é ficar no meio termo equilibrado. Pode falar, Rosa. É com relação à parapsicoteca. Teve uma vez que o senhor falou, eu acho que eu perguntei, o senhor confirmou, que era intraconsciencial. Mas, antes assim, de tudo. Mas normalmente Lá se fala induz, de um local. Aqui, lá induz a pessoa para o processo intraconsciencial. E eu sempre fico nessa dúvida. Eu entendo assim Por exemplo, a lógica de nessa tudo. questão da mandioca, o cara está interessado em plantar mandioca. O negócio vem na cabeça dele e daí a pouco, ele às vezes nem sabe, mas ele está lembrando como é que ele plantava mandioca há 800 anos, há 8 séculos atrás. Então, aí eu quero fazer uma pergunta. Assim, é possível, no local extrafísico, uma turma inteira entrar em parapsicoteca por causa de rememoração intraconsciencial? Inteiro, geralmente, eles não fazem por causa das diferenças de experiência. Não dá. Não, mas cada um na sua. Assim, por exemplo, eu aqui, um outro ali. Sim, mas aí depende. Como é intraconsciencial, cada um tem a sua psicoteca. Cada um tem a sua. Depende. Vocês todos passaram por então isso. outra pergunta para entender. Aqui, ó. Todo mundo que fez curso intensivo passou por isso até um certo ponto. A outra pergunta, só fala assim, entrando lá, aí tem o livro, o Cristo Svera Porti, que tem todo aquele cenário ali. Tem um local, assim, para você entrar naquela introspecção? Não, é um local. Você chega lá e entra. O problema é a conexão. Aquela conexão, ela faz nascer as sementes da retrocognição em você. A maioria é assim.
Mas agora, tem um processo externo, aquilo se amplia, o negócio é composto, fica sofisticado. Tá, Agora, então, por exemplo, presta atenção, nós temos que caminhar para ser desperto o mais depressa possível. Que a partir da desperticidade, você pode ampliar os dados através da parapsicoteca para chegar na evoluciologia. então, mais uma O evoluciólogo, por exemplo, na parapsicoteca, ele tem mais facilidade de entender a serenologia. No livro Cristo Espera por Ti, tem todo aquele cenário ali do Zéfiro com todo mundo. Sei, mas aquilo ali é externo, não, é interno na consciência da Charlotte. Não, aquilo é interlúdio. Ali é uma Aquilo é interlúdio, é igualzinho interlúdio. Interlúdio é mais ou menos isso. Agora, veja, eu já expliquei isso. O problema, por exemplo, de uma panorâmica, o panorama, o skyline, a paisagem, está entendendo? O processo da a reurbanização de qualquer coisa, aquilo pode ser feito instantaneamente e parece que tem vida. O problema, tudo eles são capazes de fazer isso. Pois é. Isso aí é o problema do morfo pensênico. Olha só a minha dúvida qual é. Naquela psicoteca do livro, entendeu? Sim. O senhor fez a psicografia e o Balzac participou daquilo tudo. Sim. Mas podia ser alguma coisa intraconsciencial na Charlotte que vocês tiveram acesso. Não, ou isso tudo a então gente era uma teve. sala que A estava todo mundo ali. pangrafia é isso. Mas lá não, nós estamos explicando o que aconteceu com ela. Então, Ela ainda não tinha, às vezes, capacidade de chegar nisso, pelo que ela está falando. Então, lá, não tinha. então lá aconteceu Agora mesmo. ela Então. chegou no interlúdio. Pensa bem que aquilo lá seja igual ao interlúdio. Ela chegou, viu a paisagem, aquelas coisas que tem. As pessoas estavam lá mesmo, é isso? As consciências estavam lá mesmo com ela ali presentes. Não é um monte de lugar desse que eu já estive aqui mesmo nessa vida com esse corpo. Quer dizer, não com esse corpo, mas saindo desse corpo. Então, só para eu entender, a psicoteca, então, é uma mistura entre o ambiente... Não. E a psicoteca é o fator desencadeante de uma lembrança maior sua. Existe uma lei que eu quero só te lembrar, seríssima. É por aí que começa tudo. O resto tudo são extrapolações. Mas o certo é isso. Escuta. Existe uma lei da ciência que você conhece, que uma pessoa ela só pode conjecturar sobre alguma ideia dentro daquilo que ela já teve experiência. Com certeza. Então não adianta nada uma pessoa chegar lá e ter uma coisa que não é dela. Ela sempre vai procurar aquilo que ela já teve experiência. Então a primeira coisa que tem que fazer, tem que atualizar aquele consulente que chegou na parapsicoteca daquele assunto que ele está pesquisando. Atualizá-lo. Olha, você estudou tudo até aqui. Agora, depois disso que eles vão dar a extrapolação. Olha a lógica disso. Você está entendendo a lógica? Olha a lógica. Por exemplo, era isso que a ciência convencional devia de fazer. A gente não viu isso lá, por exemplo, na Star Trek. A hora que os caras entravam lá naquele negócio lá para ampliar a cabeça, eles não falavam, não, primeiro tem que atualizar você. Vamos rever, fazer a visão panorâmica de todas as suas vivências multimilenárias sobre esse assunto. Depois daí é que nós vamos caminhar para o resto, porque senão não adianta nada. Lá não, eles não tiveram cabeça e inteligência para isso. Então, eles viram o galo cantar, mas eles não ficaram sabendo aonde. Então, dependendo do nível evolutivo da pessoa, pode haver até a não necessidade de ter mesmo as consciências ali. Ela pode, por ela mesma, ela pode, mas geralmente não é assim. Onde Entendi. tem consciência, tem consciência. Entendi. Onde tem consciência, tem consciência. E pode ser um elemento E sempre desencadeador são afins. da... Não, da e sempre afins. Tá, Isso que você está falando, para ir uma porção de pessoas tudo igual, é sempre assim, porque todo mundo é afim. Às vezes tem um monte de plantador de mandioca, é tudo junto. É porque às vezes eu tenho uma visão assim muito intrafísica de que é psicoteca. Você parece que tem um quartinho lá que você entra, não é isso. Não. Olha, uma coisa muito séria, então seria bom você pensar o seguinte. Eu falo que a minha OFIEX, e assim parece que são todas elas, ela pode ser uma cabine telefônica ou vários campos de futebol. Raciocínio. Entendi. Tá certo? Agora, aqui outra pergunta. O senhor comenta a falta de priorização da eletronáutica, mas ao mesmo tempo precisamos da educação formal, incluindo os títulos de pós-graduação. Como fazer um mestrado sem despriorização se somos impedidos a participar de congressos e gerar publicações? Você vai, coloca o rabo entre as pernas, faz tudo que eles estão querendo, pega seu diploma e dá uma banana para todo mundo, vai cuidar de sua vida. É o que todo mundo faz, vivo.
Eu mesmo, na minha ocasião, não tinha pós-graduação, nem o processo de mestrado, nem doutorado. Eu me formei em odontologia, medicina, depois eu fui no Japão. O curso que eu tive lá era superior a todos esses que tinha por aqui. Porque eu trouxe Azteca para a América Latina que não conhecia nada daquilo. Então, isso é mais do que pós-graduação de doutorado, de abacuado. No entanto, aquele meu curso eu não podia falar que é pós-graduação, mas eu falo, né? Que equivale à pós-graduação. Eu fiz depois que eu fiz os cursos todos. Se eu não tivesse o curso de medicina e não soubesse bem as coisas, eu não poderia ter feito o curso na Sakurai Clinic em Tóquio. Então, vamos entender bem como é que é isso. Eu, por exemplo, eu não trabalhei praticamente os 14 anos, eu fui funcionário e acertei minhas coisas todas e depois eu pedi demissão. Por quê? Tinha que cuidar da minha vida? Chega. Quando eu pedi demissão, eu já tinha 2 cursos superiores. Agora, para pagar meus estudos, minha coisa toda, eu trabalhei como funcionário durante 14 anos. Teve época que eu tive 2 empregos simultaneamente. Eu trabalhava como secretário-geral da Faculdade de Odontologia e trabalhava na administração como fosse o segundo secretário da Faculdade de Medicina. Tudo na Uberaba. As 2 sedes tinham um quarteirão só de diferença uma da outra. Eu trabalhava nas 2, o ano inteiro. Cuidava de tudo que era sério em matéria de processo de administração. Então, vamos entender bem como é que a gente fica com isso. Agora, veja, a hora que eu vi que aquilo lá já não tinha mais nada para me oferecer, e eu também já não tinha mais nada para oferecer para eles, porque tudo que eu tinha eu já tinha dado, eu morei lá dentro, só lá dentro, em 18 anos, eu morei 14 anos lá dentro. Então, o que vocês querem? Agora, é isso aqui que eu acho que a pessoa tem que fazer. Siga tudo que está aí. A hora que você puder ter a liberdade de expressão que eu tenho na minha idade, depois que me formei, já fiz tudo, tenho meu pé de meia, posso dar uma banana geral, tem autossuficiência, eu posso estar falando essas verdades. Por enquanto, você abaixa a crista, coloca o rabo entre as pernas, a orelha para baixo e faça o seu pé de meia e cuide da sua autossuficiência, a sua independência. Por quê? Você combater sozinho isso aí lá dentro, só vai arranjar antipatia e gente contra você. Não vai resolver nada. Eu tentei fazer isso, a hora que eu vou defender hipnose, com 18 anos, quase me lincharam. Eu desisti, falei assim, eu não posso esperar nada da universidade, tem que cuidar de mim. Foi aí que eu comecei a estudar superdotação, processo de didaxia, autodidatismo e outras coisas mais. E comecei a fazer viagem por minha conta, fazendo o meu pé de meia. Senão está perdido. Outra coisa, no meu pé de meia, minha primeira preocupação maior, além de comprar livro, que eu sempre comprei até hoje, foi arranjar um local para viver, fora do interior. A primeira coisa que eu fiz, antes de deixar o interior, foi comprar um apartamento em Ipanema. Pra vocês terem uma ideia. Essa foi a primeira, olha só o que é a minha ideia. Eu ainda trabalhava ainda no movimento espírita. Eu deixei o movimento em 1966. 4 anos antes, em 62, eu comprei um apartamento no Rio. Que eu já avisava tudo a saída, com as coisas todas, o que eu ia fazer. Está entendendo? E foi o que aconteceu. Por favor. Valdo, esse verbete você analisou coabitante a partir da parasociologia. Sim. Porém, ele tem muita relação com a conviviologia. Se você fosse abordar o assunto a partir da conviviologia, como que seria, por exemplo, no detalhismo? O que teria de diferente? O que seria melhor abordar? Seria bom você ver a interdisciplinologia, que eu falo sobre tudo aqui. Começa pela extrafisicologia, a parapercepciologia. Depois a parageneticologia. Depois é que entra a sociologia, a sociometodologia, a intrafisicologia, a percepciologia, que é do corpo, e a conviviologia que você está falando. Sim. Meu problema primeiro é examinar a parapercepção. Porque a coabitação, antes de mais nada, ela é multidimensional. Você não vive com a pessoa só. Você vive com a série de consciências em cima de você. O que você acha? Terrível isso. Então, a verdadeira coabitação é multidimensional. Certo. E é para qualquer um.
que é que você falou aí, Rosa? Eu não entendi. Pois é, onde tem um dedo, tem 1 bilhão de dedos. Depende da dimensão. Certo. Mas se a coabitação, dentro da consciência poliédrica, aqui o verbete ele está sendo visto sob um ângulo. Se eu visse sob um outro ângulo, da conviviologia ou da paraconviviologia... Não, nós estamos vendo sobre esse aspecto. Mas eu teria que... o prioritário dessa abordagem... Sociologia e conviviologia praticamente são sinônimos isso aí. Agora, o que eu quero te chamar é o seguinte, tem a parasociologia, que é mais importante. Você ainda não examinou a extensão, a profundidade, a relevância da multidimensionalidade da consciência. Ninguém vive isolado, mas não vive isolado só de consciência de pessoas, não. É de consciências também extrafísicas, de bicho, de animais, de insetos, de vegetais, de árvore, de flor, de fruto. Eu, por exemplo, hoje, eu estava olhando lá em casa, nós estamos em pleno verão. Então eu fui olhar as nossas janelas. Toda janela lá em casa tem tela e tem grade. Agora, então eu abri as janelas que dão diretamente para fora. E depois fui olhar uma por uma. Todas elas têm folha, fruto, passarinho, inseto e flor. Aqui não tem fruto, tem flor. Aqui não tem flor, tem as folhas tudo caindo. E se deixar, elas entram até dentro de casa. Se fosse abrir lá a tela, nós teríamos galho na cozinha, na sala de jantar, no escritório. Agora, tem umas, por exemplo, na janela do meu escritório, que tem lá uma condessa que está carregada. Deve ter 100 frutas de pendurada, bem na frente da casa do jardim. Só que tem que essas condessas, elas são um pouco selvagens, elas são um pouco ácidas. Você já viu as condessas? Vai lá uma hora e vê se já está madura, para você pegar aquilo, é muita coisa. Olha, tem umas desse tamanho. Está na porta de casa do lado direito, a hora que você vai chegando. Olha lá aquela árvore bonita. É a primeira vez que ela dá tanto fruto. Ela cresceu demais, eu joguei muita energia nessa árvore. Ela cresceu demais, você lembra? Não tinha nada. O ano passado não tinha nada ali. Isso aí foram alguns meses. E ela está dando a primeira frutificação grande. Agora, ó, as condessas tão lindas. Negócio desse tamanho, assim, aquele monte, tudo de pendurado. Agora, se eu abrisse a janela inteira, as condessas iam entrar e estudar comigo no escritório. Está vendo? Então, veja, esse é o processo da natureza. Nós convivemos a partir dos vegetais, que são seres conscienciais, que estão começando. Nós convivemos com todos os outros. Se a gente convive com uma árvore, você convive com todo tipo de princípio consciencial, tá certo? A árvore é princípio consciencial. É que na verdade, assim, a minha questão é porque ao analisar esse verbete pela parasociologia, me deu a entender que a abordagem é mais ampla. E se fosse analisado pela conviviologia, seria mais específico. Então, a minha questão é, se fosse pela conviviologia, teria que... Olha o exemplologia. Olha lá, na página 39, eu vou ler para você. Coabitante intrafísico, o homem e a mulher convivendo no mesmo holopensene humano ou comunim com outras pessoas. Coabitante extrafísico, a consciex convivendo no mesmo holopensene extrafísico ou comunex com outras consciex. Coabitante interdimensional, o homem, a mulher e a consciex convivendo de modo interdimensional o tempo todo. Quer dizer, isso aí está consciente. Na numerologia, a gente está colocando a parte da pessoa com a pré-kundalini em cima da terra, no chão. A coabitação no shopping center. Isso é importante hoje, que é um dos pontos altos de coabitação em Foz, atualmente, é o primeiro shopping que fizeram. Minha última questão é em relação à interdisciplinologia, que me chamou a atenção a ver 15 itens aqui
na interdisciplinologia, Sim. que é mais raro de ter. Isso é em função da parasociologia, dessa especialidade? Para chamar a atenção, para mostrar, né? Porque o assunto é complexo. Isso aqui ó, pode ir para 20 páginas. É só ampliar e aprofundar esses dados que nós estamos dando. Olha o que ele está falando aqui. O processo da programação existencial, a união das escovas de dente, a coabitação forçada, a residência, o quarto de dormir, o leito, a sala de jantar, a varanda, a equipe, o time, a turma, o grupo, a multidão. Aqui, por exemplo, a gente pode até aumentar um máximo, se quiser. Então, seria, em vez de 6, seriam 7 máximos, se você for olhar. Aí depende de você. Agora, a título de sugestão, na fatologia, eu penso que poderia ser acrescentado a prosêmica. Prosêmica, pode. Viu, Rosa? Coloca a prosêmica aí que eu estou pedindo. E na masculinologia, na femininologia, existe no final da listagem o hóspede e a hóspede. Sim. Porém, eu penso que também deveria ser colocado o hospedeiro e a hospedeira. Sim, mas quando eu coloquei já era para superentender isso, né? Já Porque subentende. a coisa mais séria é o hóspede. Por exemplo, ali na disciplina Porque do o Roberto... hóspede, às vezes, é de hotel. Certo, mas, por exemplo, na biologia até eu me É de lembro... profissional. Por exemplo, você não vai encontrar um hotel com hóspedes profissionais. Tem hospedeiros profissionais no hotel. Mas o hóspede profissional não tem. Uma pessoa que só se dedica a ser hóspede. Agora, hospedeiro, não, hoteleiro é hospedeiro. Foi por isso. Agora, põe aí. Você vê a lógica do que é? Quando eu falho, ou quando eu estou faltando, tem lógica. Hospedeiro é uma coisa, hóspede é outra. O hóspede é mais importante. É porque eu lembrei aqui da biologia, né? Os seres que hospedam. Põe aí o hospedeiro e a hospedeira, a hostess. Tá certo? Vamos nessa. Mas então, o que tu mandas? Eu queria continuar essa ideia do Marcelo, porque quando eu vi aqui o coabitante, eu lembrei do verbete com passageiro evolutivo. Certo. E aí eu comecei a tentar ver o que era a diferença. Então, talvez no caso dele, que queria ver aqui dentro, mudando a especialidade, talvez fazer a comparação do coabitante, que está do ponto de vista da parasociologia, com o passageiro evolutivo, que está do ponto de vista da evolução. Eu reparei que com o passageiro evolutivo, o senhor colocou a atributologia somática, que é uma coisa mais do... Embora falasse com sim ou com ex, a atributologia ficou somática. Então, eu achei que tinha... É para chamar a atenção, né? Que é aquela coisa do aperto, né? Com o passageiro evolutivo, todo mundo só olha o povo que está perto. É como se você estivesse dentro de um ônibus. Ele é mais da prosêmica mesmo, do aperto, né? E aqui seria... Agora, aqui é mais amplo. Eu vi coabitante, né? Coabitante, então, habitar junto. Juntou pelo holopensene, por isso do exemplo com o holopensene. Em qualquer lugar. Qualquer então, tipo de ele não é holopensene. porque está junto porque está no mesmo espaço, sim porque se agregou naquele holopensene. É porque é por causa do gregarismo. Né? Eu acho que a diferença seria a convivialidade. É isso aí. Tá certo. Agora, aqui outra pergunta. O descaso do homem para com o ambiente, com a degradação e supressão da biodiversidade, é um desrespeito à coabitação? É lógico, óbvio. Como fazer com que o interesse econômico não se sobreponha sempre ao interesse ecológico? O problema todo é mostrar a prioridade da evolução e dizer que as pessoas têm que ter fraternidade. Uma pessoa só defende o ambiente humano, a ecologia, se ela tiver mais noção de fraternidade. Se ela pensar só no egão e no umbigão dela, ela não vai querer defender nada em torno. Ela destrói, como está acontecendo na Amazônia. Os caras derrubam as árvores, tudo para pegar o dinheiro, meio que seja pedacinho. Mas não quer saber. Não quer saber de amanhã o que vai acontecer, nem nada. Então, é a baratosfera, são as consréus, são os animais, são os quadrúpedes humanos, isso tudo tem. Pode haver alguma correlação extrafísica com a enchente em Santa Catarina e as regiões mais atingidas, que são predominantemente alemãs? Nós já falamos, Oktoberfest. Ontem, o
César falou aqui sobre o Oktoberfest, que ele conhece bem, porque ele é de Santa Catarina. Então ele acha que muita coisa disso aí é efeito que começou um pouco antes de outubro, instalou em outubro e está dando resultado em novembro. Ele ontem falou aqui. Inclusive, ele esteve lá agora essa semana e viu que tem tempestade extrafísica, magnética, de energia no ambiente. Quer dizer, eles estão fazendo uma reurbanização extrafísica da área, principalmente do Vale do Itajaí. E as situações todas dessa cidade, porque há alguns anos eu olhei, só num ano haviam 18 festas de chopada. Quer dizer, quando a gente fala em chope aí no caso, é coma alcoólico. Então, festas que levam as pessoas ao coma alcoólico, dezenas de pessoas. Essas pessoas todas vão morrer mais cedo. Quem já passou por coma alcoólico, se não se tratar bem, ele fica defasado, tem órgãos e sistemas que vão tudo para o buraco. Eu já atendi muita gente assim. Então, o que acontece? Ele vai morrer mais cedo. Mas como é feito aquilo que eu falo para vocês, é imediato, não é imediato, as pessoas não veem isso. Então elas não dão valor para isso. Agora, coma alcoólico, presta atenção, a hora que o álcool começou a andar na corrente circulatória da pessoa, a torrente sanguínea, como nós chamamos, a torrente, lá, e está cheio de álcool. Em vez de sangue, a pessoa começa a ter um percentual de álcool. Aquilo altera tudo, vai para a cabeça da pessoa, dá alteração, ela perde o sentido, ela entra em coma, dá alteração de tudo. Os dois hemisférios cerebrais vão para o buraco. Se aquilo demora mais, vai piorando cada vez mais. Então veja, de qualquer maneira, é uma meia-morte da pessoa alcoólica. Agora, muitas dessas pessoas morrem logo. Porque o organismo, às vezes, não tem defesa, o fígado está alterado, dá uma hepatopatia, a pessoa vai embora. Está claro isso aí? Então veja, essas são as festas, que eu combato essas coisas há não sei há quantos anos. Nunca fui a essas festas, sempre combati isso aí. Muito embora eu examinei tudo sobre chope, bebida alcoólica, essa coisa toda no Brasil inteiro, que eu estive trabalhando nesse setor, para acabar com uma das coisas mais sérias que tem, que são os destilados. Então a situação é precária nisso aí. Ali, a maioria das coisas é o chope, mas mesmo o chope mata e dá coma alcoólico. O cara vai lá e começa a beber litros e litros de chope, pensa bem, em pouco tempo. Não dá tempo para fazer aquele negócio lá da Alemanha, que vocês sabem, os caras passam a noite toda julgando o carteado e a cadeira tem um buraco. Embaixo, então, para a pessoa não levantar por causa do jogo. Se levantar, o outro pode roubar, fazer alguma coisa. Então eles ficam lá, então faz xixi na mesma cadeira, a noite inteira. Isso é antigo, a Alemanha tem disso. Então veja, o Oktoberfest é a mesma coisa da furada, tem a mesma coisa por aí. O Oktoberfest nós chamamos isso de idiotismo cultural. Esses são os idiotismos da Alemanha. Além do processo da racismo contra os judeus, né? O processo anti-judaico da Alemanha, existe o processo da cadeira furada, existe o processo do excesso de bebida alcoólica, são do jeito que o Brasil tem. Quais são as bobagens que o Brasil tem? Idiotismo cultural, samba demais, bumbum demais, não é isso? Umas coisas assim, né? Entende? Arma demais na mão de qualquer um, à vontade. Entende? E outras coisas mais, né? O que é mais? Futebol, o futebol, também é muito importante. Então, vocês vejam, as nações e as culturas têm seus idiotismos. Nós aí estamos estudando hoje o idiotismo cultural. Agora, o que é engraçado, essas Oktoberfest não estão na Europa, isso é no Brasil. São os imigrantes que trouxeram aqui. Vocês já pensaram isso na Europa? Como é que não é? Lembre-se que eu falei aqui para vocês um dia desses sobre o Bowery Block, lá em New York. Mas aqui parece, na ocasião que eu perguntei, ninguém nunca tinha visto o Bowery Block. Acho que não tem ninguém ainda hoje, né?
O Bowery Block era o lugar dos bêbados. Tinha um quarteirão inteiro em Manhattan, em New York, aonde você passava, estava todo mundo escornado de qualquer maneira. Eles dormiam na rua. Todo mundo bêbado. Que era uma experiência da Oktoberfest, só que tem que o ano inteiro. Os caras bebiam sem parar no Bowery Block. Eu sei porque eu atendi gente como médico lá, no Bowery Block. Agora, a década de 60 tinha demais. Chegou um ponto que é aquele negócio que eu falei, o americano resolveu acabar com aquilo. Num mês, eles acabaram com o Bowery Block. Hoje ninguém fala mais nisso, etc. Apagaram tudo, limparam, fizeram a reurbanização da área, etc. Tal. Mas o negócio é terrível. Lá hoje só tem aquelas coisas lá, pequenininha desses, problema desses góticos, etc. Tal. Mas é bem mais suave. O Bowery Block era repugnante. A coisa na rua tinha mau cheiro de bebida, de urina. Isso tudo em New York. Eu vi isso tudo. Então veja, a natureza humana, se deixar, ela escorrega um pouquinho, ela resvala para o passado e entra na sarjeta. Isso faz parte da natureza humana. Por isso que a gente tem que estar explicando tudo. Agora, é engraçado que vocês não viram o Bowery Block, né? Que coisa. Não tem ninguém aqui, né? Você nunca tinha ido, né, em New York nessa ocasião, você não viu, né? Não, eu falava nisso desde que começou, que o Bowery Block era um dos negócios atravessados na minha garganta em New York. Eu falei assim, olha, teve uma vez que eu cheguei lá e vi tanta gente perturbada, que eu falei assim, agora só volto em New York quando acabar o Bowery Block. Mas daí 6 meses eu tive que voltar, ainda tinha o Bowery Block. Mas passou um pouco, foi mais ou menos 1 ano, eles acabaram com aquilo. Diminuiu tudo. Agora aqui, outra pergunta. Como vencer o tabu da ciência convencional, da troca do ratinho de laboratório pela consciência como laboratório consciencial, uma vez que a conscienciologia é uma neociência de fatos e parafatos comprovados pelo parapsiquismo lúcido? A situação é uma só, que é isso que eu vivo falando. Nós só podemos comprovar essa realidade da conscienciologia pessoa por pessoa. Não adianta querer convencer os outros grupalmente. Então o problema nosso todo é informar para que aquela pessoa interessada possa fazer as experiências, e ela então é mais um que vem para o nosso clube. O clube da multidimensionalidade. Porque não adianta querer fazer do jeito que a ciência convencional quer fazer, massificar esse conhecimento. Isso é bobagem que não dá. Todo mundo tem muitas experiências multimilenares diferentes. Então a situação é 1 por 1, é marcação por homem, é marcação por mulher, é indivíduo por indivíduo, a fim da coisa melhorar. Por isso que eu vivo falando, o processo é 1 por 1, não adianta. Coletivamente, a gente não vai influir ninguém com processo de parapsiquismo e multidimensionalidade, não é por aí. É muito difícil. Por exemplo, já houve caso que na minha frente apareceu materializado algumas coisas. 3 pessoas viram. Vocês pensam que as 3 pessoas aderiram ao meu modo de pensar? Não. Cada uma pensou diferente da outra. E teve uma delas que não admitiu nunca que aquilo pudesse ser uma materialização. Isso tudo eu vi na minha frente. Agora, já vi gente melhorar na hora do negócio aí na cara da pessoa, debaixo do sol. E o cara, não, isso aí é coincidência, às vezes acontece. Isso é reação do corpo. Quer dizer, não adianta. Então o problema é a pessoa fazer experiência, e quase sempre esses que são mais empedernidos vão ter doença, acidente, vicissitude, que é o problema do determinismo em cima do livre-arbítrio. O livre-arbítrio deles acaba, vê o determinismo, aí eles consertam. Então o ideal é a gente evitar, fazer a profilaxia do determinismo, através do uso inteligente do livre-arbítrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se uma pessoa, ela fica teimosa em cima daquilo que está errado, o determinismo da própria vida, que é a lei do retorno, de ação e reação, a lei do karma, etc., vai fazer pressão em cima dela, porque ela vai precisar de evoluir sob pressão. Agora, se ela toma iniciativa por si mesma, a coisa melhora, faz a profilaxia, a prevenção, evita isso. Então, é um problema, é o que a gente tem tentado fazer. Outra aqui. Comecei a fazer TENEPS e sinto o meu amparador em um horário que marquei à noite às 22h30. No período da tarde, entre 16h30 e 17h15, sinto energia nas mãos, como se alguém colocasse as mãos sobre as minhas.
Posso ter mais de um amparador? Pergunto. Pois as energias que sinto na tenebra e à tarde são diferentes. Olha, o urubo observa isso aí. Se você está sentindo bem com as duas vivências, tudo bem. Agora, examina qual é a diferença dessa da tarde para a da noite. Se a da tarde está mais ou menos, observa, porque às vezes é guia cego que está tentando acessar você. Olho vivo. Cavalo não desce escada. O Ibrahim Suede já falava isso. Outra coisa. Há ou já houve interesse em registrar no Ministério da Educação e Cultura os cursos do CAEC e das ICs, oficializando a SOCI um currículo conscienciológico? Ao que sei até o momento, nunca ninguém quis mexer com isso. Nós temos o uso apenas de cursos livres, que são chamados. Se for lá registrar, eles vão registrar como curso livre. Não adianta nada, isso é bobagem. Chove no molhado. É 6 com meia dúzia. Isso não resolve. Para quê? O problema nosso não é de curso, nem de certificado, nem de diploma. É a pessoa entender o que nós estamos falando. Então, por isso, isso aqui, esse curso nosso, é mais importante que todos os diplomas que tem por aí. Porque aqui há um debate. As pessoas têm a democracia de perguntar o que bem entender. Isso é importante. Agora, gente, o que é que ficou mal parado ainda? E nós ainda temos algum tempo para falar, antes de entregar a vocês, que hoje nós temos 18 verbetes para serem selecionados na eleição. Eu sei que você foi lá dentro e tirou xerox lá do jornal. Eu vi. Aquele material da ortografia estava bem interessante. Não é interessante? Queria Agora, estudar veja, ele com mais detalhes. É a turma de esquerdista. De onde você menos espera, aparecem as pessoas para te ajudar. Quando é que eu ia esperar que esse povo de caros amigos fosse escrever uma coisa tão bacana? Agora, tudo por quê? Ele está defendendo o nacionalismo, o Brasil, a política, está tudo dentro da linha dele. Mas eles estão vendo longe, que é um negócio que eu estou vendo há muito tempo também. Você sabe, a professora Marina está dando continuidade à elaboração daquele vocabulário com todos os novos termos ortográficos, né? É. Então a gente quer ter essa listagem para ajudar aí na elaboração. Isso aí vai ser muito bom. O dia que tiver, eu vou falar aqui, expor a situação. Agora, Valdo, eu gostaria de fazer uma informação em relação à prova. Ontem chegou esse e-mail aí, o professor Lost deu uma dica, mas hoje chegou outro e-mail e a pessoa perguntando para que serve a prova. Então, eu queria dizer que lá no verbete... Vira para lá para o povo te ver. Lá no verbete Prova Geral de Conscienciologia, que está disponível aí no material, no DVD que foi lançado agora, e que é uma das recomendações para as pessoas estudarem. Então, lá o professor Val está informando, está fazendo na frase enfática, dizendo que a prova serve para demarcar para a própria pessoa o nível de autocognição que ela tem, o nível de conhecimento que ela tem em relação ao nível evolutivo que ela se encontra e a capacidade, então, para ela cumprir a própria PROEX dela. Então, a prova pode ser bastante útil para a própria pessoa em termos dela avaliar, né? E a gente vê, em relação ao número de verbetes, 1000 verbetes, o número já é muito grande. Então, não é mais aquela questão de decorar os conceitos, mas o próprio conhecimento que a pessoa tem da conscienciologia é que vai estar sendo aferido ali. Então a gente quer recomendar às pessoas, a gente já tem 130 inscritos, a gente quer convidar para aqueles que estão interessados já se inscreverem com antecedência, porque a gente precisa programar lá o número de mesas, precisa programar a impressão das provas, né? Então, e lembrar também que a pessoa pode estudar através do DVD. Existem inúmeros verbetes também que estão disponíveis aí no site das tertúlias. A gente está verificando também com o pessoal das tertúlias de incluir lá no site um link para esse verbete Prova Geral de Conscienciologia. Lá tem o gabarito da primeira prova que ocorreu em 2006. E também a gente vai colocar lá um link com o gabarito da segunda prova de 2007. Ambas as provas são muito importantes para a pessoa estudar, porque a terceira prova vai ter, basicamente, muita coisa da primeira e da segunda. Então, seria um primeiro material aí para a pessoa estar estudando. Então, essa é uma dica aí e um convite para o povo já se inscrever para a gente poder organizar bem aí esse evento.
Então, como eu estava dizendo, o gabarito da primeira prova consta lá do verbete Prova Geral de Conscienciologia. E o gabarito da segunda prova, a gente vai estar conversando aí hoje ou amanhã com o Albert, para incluir no site das tertúlias esse segundo gabarito também, porque, como eu estou dizendo, um material inicial para a pessoa estudar. Eu quero colocar isso depois no próprio verbete. Nós vamos ampliar com as provas. Isso, colocar os dois gabaritos lá. Não, e depois o terceiro gabarito aqui, quando tiver. Tal. E lembrar, então, que não deve haver estresse, né? As perguntas não vão ser difíceis. Não, a gente mas agora, eu falando aqui, falando na minha linguagem de impacto-terapia, é o seguinte. É muito bom que você venha fazer essa prova para ver se você é burro ou sábio sobre conscienciologia hoje. Qual é o nível seu no osso? Afinal de contas, o que é que você está fazendo? Valdo, assim, você está só contando papo ou você sabe das coisas? Assim você Venha assusta. para a caixa você também. Assim você assusta o passarinho, Valdo. Pois é, mas o negócio é esse. Nós temos que levar as coisas com bom humor, saber das coisas. Na primeira prova, uma porção de pessoas, principalmente umas senhoras, chegaram para mim e perguntaram: Valdo, eu não tive tempo, foi só 6 meses que eu estou estudando as coisas aqui, não deu para saber tudo. Não faz mal, participe. A coisa séria é você participar para ver o que você aprendeu em 6 meses. Você vai ver que você aprendeu mais do que você está pensando. E realmente, isso aconteceu com várias. E outra coisa, teve gente dessas que estava esperando tirar 0, que fez 40 pontos. Isso tudo aconteceu. Na primeira prova eu andei examinando algumas pessoas disso aí. Então é muito importante. Você não quer saber se você é burro ou sábio? É a hora. Essa é uma chance. Na atualidade, é uma boa. Isso do ponto de vista da conscienciologia. Agora, eu sei que você pode ser burro ou sábio sobre a mandioca, a plantação da mandioca que eu vivo falando, que é outra coisa. Aqui é sobre conscienciologia, que é algo que nós consideramos como relevante, como prioritário. É muito importante isso. Então, isso é que é impacto-terapia, falando a coisa aberta, não é isso? Nós trazemos todas as nossas pesquisas em aberto. Está tudo em evolução. Ninguém aqui é sábio, gente. A rigor não tem isso. Nós estamos trabalhando, nós somos consciências cobaias, funcionando uns com os outros. Agora, temos que ser também um pouco extrovertido nas pesquisas. Se nós começarmos a ficar com pusilanimidade para enfrentar uma prova, isso é uma pesquisa. É pesquisa de si mesmo. É uma autoconscienciometria, é ou não é? É uma autoconscienciometria. Agora, para esses que são covardes, que têm medo de aparecer, que estão aqui só porque eu falei sobre burrice, eles não vêm. Então eu quero dizer, vocês não devem ir para a conscienciometria, não. Vão para a consciencioterapia ou para o APA. Vocês são doentes. Isso é que é impacto-terapia. Falar tudo na cara. Consciex para consciex. Tá certo? Agora, outra pergunta. Qual é o aspecto útil da coabitação do nosso guia cego conosco no dia a dia? Quando o coabitante se desliga de nós, escuta, é quando a pessoa deseja cortar os links, a ligação. Um guia cego está perto da pessoa cega porque ela quer. Se ela começar a ser vidente, a ver as coisas melhores, ela deixa de ter guia cego e ela vai começar a assistir os outros, vai pensar fora do egão dela e os amparadores vêm fazer uma assistência de função para o trabalho dela. De modo que a coabitação do nosso guia cego conosco, o guia, o único aspecto útil é da gente descobrir que existe aquilo e ficar livre dele o mais depressa possível. Fala com ele que de cegueira você já está cheio. Você não quer mais a maurose. Você quer agora ter uma cosmovisão da realidade. E falar com ele, para ele ir para uma comunex mais avançada e sair da baratrosfera, do lusco-fusco, da penumbra, da obscuridade, do obscurantismo, e ir para coisas mais avançadas da consciencialidade. De modo que, guia cego, ninguém ganha muito com isso, não. Todos nós já fomos guia cego dos outros. Alguns ainda são, não é isso? Mas agora, o que é que se passa? Nós temos que acabar com a maurose, que é a cegueira, e a gente
caminhar para o esclarecimento, que nós chamamos que é a TARES, a tarefa do esclarecimento. TACOM, por exemplo, a maioria é tarefa da consolação. Tarefa da consolação é coisa de guia cego. O guia cego, ele apalpa bem a pessoa para depois dar o golpe nela. Isso é que faz. As religiões todas fazem isso. Ela consola a pessoa bastante, depois prende a pessoa. E as seitas, tem seita ainda são piores. Ela consola tudo e depois tira até os bens, tudo quanto a pessoa tem, para colocar dentro da seita. Então, absorve, vampiriza as energias, os bens, as ideias, as emoções, tudo que a pessoa tem, a vida dela. De modo que guia cego é uma patologia. Vamos pensar em amparador técnico. Isso é que é importante que a gente vive falando aqui. E esse é o caminho que nós precisamos. Hoje tem muita gente para falar aí. Tem 4? Hein? É. Eu quero saber, pode falar, tem tempo. Mas então, Igor, o Igor é dos meus, ele veio falar porque está comigo, é o vigor. Igor, rigor, vigor, está tudo certo. Veemência. É o seguinte, professor, eu queria saber que dica que o senhor daria para mim, para iniciar pesquisas na especialidade da extrafisicologia em termos de reciclagem geral. Olha, você já domina o estado vibracional? Tenho uma boa proficiência, domínio total não. Então começa a dominar isso. Outra coisa, você já faz o arco voltaico? Já fiz algumas vezes com sucesso em algumas pessoas. Sucesso, mas você sente a assimilação e a desassimilação? Sinto a hora que limpou tudo. Como é que você age, por exemplo, como é que você reage dentro do acoplamentário? Trabalho bem, sinto... Você já trabalhou lá dentro como coadjutor, tudo? Sim, sim. Então, é por aí. Agora, outra coisa, você já trabalhou com as dinâmicas aí do Moacir e dessa turma? Já, durante 2 anos e meio praticamente. Você sai bem nisso? Sim. Então agora, a outra coisa, e TENEP, você pratica? Sim. Que nível que está a sua TENEP? Em matéria de parafenômeno. Parafenômeno. Bom, eu estou nos primeiros 6 meses. Logo no início. Não, então, dedique-se agora, nesse próximo ano, a TENEP. Coloca isso como prioridade. Tá. E dedique-se a tudo. Procure aperfeiçoar todas as suas reações dentro das práticas diárias, das energias e da assistência. Isso aí vai, talvez, seja a melhor coisa, do jeito que você está falando, talvez seja a melhor coisa para você potencializar tudo em matéria de parapsiquismo. Tá. Que a TENEPS, nesse caso aí, se você já tem um background bom, uma bagagem em problema de sinalética, isso vai melhorar. Agora, outra coisa, você tem um arquivo no seu laptop sobre sinalética? Tenho. Então, olha, ver se está crescendo, tá. Se aquilo ampliou, se você hoje já tem profundidade de abordagem da sinalética. Tá. Isso também é importante, porque isso é o resumo de tudo que eu falei aqui. Pela qualificação da sua sinalética, energética e parapsíquica, você vai qualificar ou diagnosticar ou chegar a uma conclusão mais palpável e concreta da sua realidade hoje. E por aí você vai caminhando. Com a TENEPS agora é fácil. Tá. Quer dizer que você está no ponto. 6 meses, agora sabendo dessas coisas todas, temos aí um parapsiquista na praça. Welcome to the club. Beleza. Tá certo? É por aí. Tá legal. Obrigado. Aí. Vamos nessa. Gente, então o problema todo agora, nós pegamos aqui, são 18 aqui. Você quer dar os totais? Está aqui. Hoje vamos ter 3 recados, a Ieda, curso da TENEPS, Sandra e César Cordioli. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, foram 12 as perguntas respondidas pelo professor Valdo, também online, e 7 perguntas presenciais. Assinaturas no livro de presenças, 67. Só esperar que todo mundo receba o papel e vamos ler os verbetes.
Todos receberam o papel? Então vamos lá. Esses são os verbetes novos. Realidade única, recorrência, retrospectiva decenal, segunda vocação, síndrome de Amiel, somatório assertivo, subconsciencialidade, transformismo, truculência. Verbetes antigos: coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, hibernante, inconcretude, megapeso, melex e parapercepto. Meu convite é a todos vocês para participar do curso avançado de TENEPS do professor Valdo Vieira, que será nos dias 27 e 28 de dezembro. Até hoje nós já temos 294 inscritos, ou seja, restam apenas 56 vagas. Para quem tiver interesse, então, pode entrar em contato com o CAEC, quem é fora de Foz do Iguaçu, o telefone é 45 3525 2652. Tem um preço especial para quem tem acima de 60 anos. À vista sai por R$ 150, ou pode também ser parcelado em 3 vezes de R$ 53. Também vamos ter o Fórum da TENEPS nos dias 24 a 26 de dezembro. E ele, junto, o Fórum da TENEPS mais o avançado do professor Valdo, é 450 à vista, ou 3 vezes de R$ 158. Fica o convite, então, para todos. Quem quiser aproveitar, depois do curso avançado da TENEPS, nós vamos estar aqui com o curso da Desperticidade, de 29 a 31 de dezembro, com 3 campos, é um curso de campo, com 3 EPICONs. Vale a pena para quem estiver aqui, né, que vir de fora também, para as pessoas aqui da CCCI também. Pessoal, é só para avisar que no dia do lançamento do Tertuliário, domingo agora, vai estar o restaurante do CAEC funcionando a partir das 11 horas da manhã. Então, quem quiser vir aqui almoçar para no meio-dia estar pronto para a solenidade de inauguração, pode vir. Lembrando que vai começar pontualmente ao meio-dia de domingo agora. Obrigado. Ganhou realidade única com 8 votos. Até amanhã. Obrigado.